Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo está um pouquinho diferente porque eu estou só querendo fazer algumas considerações filosóficas a respeito do que eu estou estudando, tá? Então vou começar uma nova série de vídeos, vai ser baseado no que, eu não sei se vocês sabem, mas eu estou fazendo faculdade de História, não sou formado ainda, mas à medida que eu estou estudando História, eu estou descobrindo algumas coisas, eu estou querendo compartilhar com vocês. Vai ser um pouquinho mais focado nas coisas que eu estou querendo mesmo falar para vocês. Eu estava estudando a respeito de história medieval. E uma coisa que eu percebi a respeito da história medieval é que a visão que a gente tem da história medieval ela é muito romântica, ou então ela é muito fatalista. Quando a gente vai estudar a Idade Média, a gente normalmente trata a história medieval como sendo a Idade das Trevas, como sendo um período de ignorância, como sendo um período em que não houve nenhum florescimento histórico de forma alguma, em que as pessoas eram extremamente ignorantes, e isso definitivamente não é verdade. Se você parar para pensar nas pequenas premissas antes de tudo, você já começa a perceber que essa alegação é falsa. Por quê? A gente tem, por exemplo, antes da Idade Média, o mundo ele era dominado por Roma, basicamente. Né? O mundo daquela época, era muito influenciado pelos pensamentos de Roma, e Roma era muito influenciado pelos pensamentos clássicos da Grécia. Então, quando surge a Idade Média, no período em que a Idade Média está caminhando por começar, ela começa também dentro do eixo da Grécia. Né? Começa com a estruturação do cristianismo, começam a surgir os primeiros compêndios teológicos, começa a aparecer lá são os primeiros concílios que acontecem, então eles começam a decidir a respeito das primeiras doutrinas, e dentro disso, esse pensamento clássico da Grécia é incorporado. Então vamos lá. A gente tem na Idade Média um monte de pensadores que trouxeram aquele pensamento da Grécia clássica para dentro do pensamento cristão. Isso já em Agostinho de Hipona a gente já tem essa percepção. Isso foi durante o período da Idade Média que a gente chama de Antiguidade Tardia. Então, durante a Antiguidade Tardia, você já tinha pensadores já que estavam pegando pensamentos da Grécia clássica e incorporando nos seus pensamentos. Então, como é que você pode chamar isso de pensamento selvagem? Será que não tinham pensadores naquela época? Se tinha pensadores naquela época, se tinha gente que produzia cultura naquela época, como é que você pode chamar isso de Idade das Trevas? A produção cultural da Idade Média, principalmente da Alta Idade Média, então, principalmente da Baixa Idade Média, mas durante a Alta Idade Média também, a gente teve uma produção cultural muito rica. E tanto é que, se não fosse assim, a gente não teria características que são inerentes a essa cultura. Então, quando a gente pensa em Idade Média, o que a gente costuma pensar? A gente pensa em Inquisição. A Inquisição é a forma mais violenta da Inquisição, aconteceu na Era Moderna, não foi na Idade Média. Tá? Você pensa em, sei lá, Batalha de Jerusalém, você pensa em um monte de coisa, você pensa naquele cavaleiro de armadura que tem um senso de dever muito, muito, muito forte, que ele precisa preservar a monarquia, e apesar de tudo, você já tinha uma concepção de lei lá, já, de legislação. Então você não tem muita coisa do pensamento moderno, muita coisa do que nós temos hoje foi elaborado durante a Idade Média. E aí entra num outro assunto da história que eu gostaria de tratar com vocês, que é a respeito dos anacronismos. Por que, que a gente tem essa mentalidade da Idade Média? A gente tem essa mentalidade principalmente porque quando passou a Idade Média, veio logo em seguida o Iluminismo. Os pensadores iluministas, eles tinham uma necessidade imensa de romper com o pensamento medieval. Então é claro que eles vão ter duras críticas a fazer, até porque até a gente mesmo, enquanto pessoas modernas, né, nós temos essas críticas também a respeito de como a Igreja Católica funcionava, principalmente na Baixa Idade Média, né, a respeito das Inquisições, porque a Inquisição, apesar de ter sido mais intensa na Idade Moderna, ela começou mesmo, foi na Idade Média. Eles tratavam aquela idade como sendo extremamente retrógrada, porque eles não pensavam no ser humano, eles tratavam aquela cultura adquirida lá como se fosse nada, né? Aquela questão que a gente ainda tem até hoje, de que a Igreja Católica escondeu documentos, né? De que ela realmente queimou e realmente escondeu muitos documentos, mas isso já não é verdade pra gente. Se você quiser
você tem hoje em dia acesso a documentos da Igreja Católica. Eles foram escaneados, a Igreja Católica disponibiliza online para quem quiser consultar. E muitos desses escritos são daqueles que a gente fala que são proibidos, sabe? Inclusive, assim, alguns desses escritos proibidos, hoje em dia são muito populares na internet. Você consegue baixar o PDF de graça em qualquer lugar, entendeu? Então eles não são mais tão proibidos assim. Mas persiste esse pensamento anacrônico. O que é o anacronismo? O anacronismo é quando você olha para o passado e quer que a pessoa da Idade Média, por exemplo, tenha um pensamento, um raciocínio igual a de uma pessoa do nosso tempo. E nós temos que pensar que muitos daqueles raciocínios, muitas das coisas que nós temos hoje são herdadas do iluminismo, são herdadas de pensadores modernos, da filosofia pós-moderna. Então tem muita coisa que não era adquirida não era um pensamento daquele período. Você pode querer pensar como um grego clássico, talvez, porque esse pensamento já existia naquela época. Por exemplo, a respeito de escravidão, pensamento de abolição da escravidão, ele surgiu durante a Revolução Industrial. Da Revolução Industrial para lá, de John Locke para cá, na verdade, né? John Locke já é o quê? Século XVI, século XV. Século XV, século XVI. Depois disso veio Voltaire, Montesquieu, que realmente pensaram na escravidão da forma como a gente vê hoje, né? Como algo absurdo, como algo que não deve acontecer. Depois disso veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os padres, eles tinham um pensamento meio assim a respeito, porque assim, na Bíblia tinha respeito de escravidão, mas ao mesmo tempo, na Bíblia também fala que a cada 70 anos, a cada 7 anos, você tinha que libertar todos os seus escravos. Se alguém quisesse ser seu escravo ainda, escravo não tinha o mesmo conceito que a gente tem hoje, tá? E se a pessoa quisesse, se o escravo quisesse continuar escravo depois desses 7 anos, ele tinha que furar a orelha dele para poder mostrar que ele é escravo daquela determinada pessoa. Então, existia, inclusive no século XVI, se você pegar a forma como os jesuítas tratavam os escravos no Brasil, você vai ver que eles não tinham aquela mentalidade escravista, tá? Quer dizer, tinha aquelas pessoas que tinham a mentalidade escravista, jesuítas que tinham a mentalidade escravista, e você tem também em contrapartida o movimento abolicionista, que era extremamente, largamente apoiado pelos jesuítas. Né? Quando o movimento abolicionista surge no Brasil, ele ganha grande força justamente por causa dos abolicionistas. Então a gente tem que começar a pensar que o pensamento da humanidade ele é progressivo e ele é cumulativo. Se você não tivesse aquelas concepções que foram desenvolvidas na Idade Média, muitas coisas que foram desenvolvidas na nossa idade atual não teriam surgido se não fosse a Idade Média, se não fosse o pensamento da Idade Média. Eu acho que alguns pensadores, inclusive, citam a questão das cruzadas terem sido vencidas por cristãos, porque o pensamento cristão todo teria sido destruído pelos sarracenos se nós não tivéssemos vencido as cruzadas. Falando de templários, né? Porque eu citei templários, mas eu não falei nada a respeito. Era isso que eu queria dizer. Esse pensamento moderno que nós temos hoje, inclusive o que originou a Declaração dos Direitos Humanos, ele surgiu da Bíblia. Então, muitas concepções vieram do cristianismo. E o fato do cristianismo ter se estruturado lá com Constantino em 324 e ter estruturado esse sistema feudal, apesar de que o sistema feudal ele é um sistema muito primitivo, muito precário, isso nos poupou de algumas coisas. Eu posso até sofrer críticas em relação à forma como eu estou pensando agora. Eu posso mudar de ideia à medida que eu vá estudando, que eu vá estudando a era moderna, enfim. Mas é certo que os pensadores, os historiadores hoje, eles não veem mais a Idade Média como a Idade das Trevas, justamente porque alguns, por exemplo, Jacques Legoff, Marc Bloch e outros pensadores, principalmente da escola do Lisanares, que viram que a Idade Média tinha uma riqueza histórica muito grande para nos acrescentar, né? E mostrou isso para o mundo. Até então o pensamento era dos iluministas, e até hoje você encontra muitos historiadores que têm esse pensamento justamente porque eles carregaram dos iluministas. E é bom que o pensamento histórico evolua. Tá? É bom que os pensadores progridam nesse pensamento, que abandonem essas paixões ideológicas. Porque essas paixões ideológicas causam muito ruído na interpretação da história. Todos os historiadores fazem isso. Só que aquele que consegue chegar num consenso entre o fato e a opinião dele, que consegue
driblar um pouco essa subjetividade, esse é um bom historiador. E à medida que o tempo vai encaminhando, a gente vai abandonando essas paixões ideológicas e isso vai nos deixando acessar a história de fato. E eu espero deixar essa mensagem para vocês, principalmente à luz dos acontecimentos de agora. A gente não sabe como é que vai ser daqui a 100 anos, como que a história vai ver esse momento que nós estamos vivendo agora. Como os iluministas foram na análise da história medieval. Hoje, por exemplo, nós temos uma outra linha histórica que está pautando muito a história também por paixões ideológicas. É aquele ódio pela esquerda, aquele ódio e não sei o quê, e começa a fazer uma história totalmente parcial porque está cheio dessas paixões ideológicas de direita. E da mesma forma, nós temos hoje uma outra linha de historiadores que está também cheia de paixões ideológicas pela esquerda. E é claro que vai haver uma guerra de narrativas, principalmente no momento em que a informação é muito acessível. Todos tentam entregar essa informação para as pessoas sob o ponto de vista ideológico deles. Eu não interpreto a história, não dá para falar de PT, não dá para falar de Bolsonaro ainda. Como historiador, não dá para falar de nenhum dos dois ainda, porque se a gente resolver falar, a gente vai ser tendencioso. Mas é importante nós produzirmos essa história para que os historiadores de 2 séculos adiante possam pegar essa história e falar, olha, isso aqui está cheio de, entre aspas, doutrinação ideológica. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. É uma coisa que está na minha cabeça há muito tempo, foi uma das coisas que me levou a fazer história. Foi pensar nisso, pensar em como que nós vamos contar a história para as próximas gerações. Então, eu estou dando o benefício da dúvida a todas as correntes ideológicas possíveis, porque eu quero entender como que elas surgiram, no momento histórico em que elas surgiram, e eu quero entender como historiador, como esses pontos de vista ideológicos surgiram. E eu não estou desmerecendo a visão de nenhum historiador, na verdade. Muito pelo contrário. Quando eles narrarem, da forma como eles narrarem, eu quero poder entender que aquela visão que ele está tendo dos fatos se deu por causa do momento histórico que ele estava vivendo. Mesmo as paixões ideológicas se darão por causa das circunstâncias que ele está vivendo. Ao mesmo tempo, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Não confiem na forma como as pessoas estão narrando a história de agora. Porque tanto da direita quanto da esquerda está cheio de ruídos. Você só vai conhecer a história de fato daqui a 20 anos.